Muito bem, estamos de volta, vem pra cá, verão tá com tudo, pelo menos aqui no Vida e Saúde, tá chovendo aí? Olha, não se preocupa, porque a estação mais quente do ano vai passar e nós vamos ter que lidar com algumas coisinhas que podem afetar a nossa saúde. Esse é o assunto do programa de hoje. Você já pensou nas suas férias de verão por aí? Vai viajar para a praia, de repente vai passar uma temporada no sítio, no campo, vai ficar em casa, vai fazer faxina, não importa. A gente planeja várias coisas, né, para as nossas férias. A gente quer ir para lugares diferentes, a gente quer resolver alguns detalhes da nossa vida que envolvem viagem, mas talvez a última coisa com que a gente se preocupe seja o planejamento com a nossa coluna, o cuidado com a coluna, não é mesmo? Mas a coluna sente que ficou de lado e pode demonstrar aí dores nessas viagens ou nesses eventos de final de ano ou começo do ano. Você se identifica com isso? Então esse programa é seu. Nós vamos conversar aqui com a fisioterapeuta Jéssica Duarte para conhecermos os cuidados que a gente precisa ter para manter o esqueleto em dia no verão e em todas as épocas do ano, não é mesmo? Doutora Jéssica, bem-vinda ao Vida e Saúde. Que bom que você está aqui com a gente para nos ajudar. Tudo bem? Tudo bem, boa tarde. Prazer, viu? Prazer. Doutora, queremos saber quais são os perigos de uma coluna mal cuidada. Os perigos de uma coluna mal cuidada é que a coluna ela é responsável, né? Ela é parte do segmento de inervar, de passar informações para o resto do corpo. E se tem ela um segmento comprometido, isso pode gerar dor, gerar uma incapacidade funcional e afetar e começar a cometer o paciente de uma maneira mais atenciosa, né, digamos assim, com a questão da dor. A gente às vezes faz 1000 planos, né? E aí vai tomar um banho ou vai varrer uma calçada e aí a coluna estraga com as férias. Mas na verdade a gente que pode ter estragado aos poucos, ele sem perceber ou descuidando aí de alguns itens da nossa vida que poderiam trazer esse cuidado, essa proteção para a coluna. Mas será que existe um público que tem mais riscos com a coluna no verão, doutora? Sem sombra de dúvida, os sedentários, e essa época do verão é uma época em que se tem uma tendência a comer mais, porque calor pede mais gasto do corpo, demanda mais do corpo, então você come mais, você bebe mais, e tem as festas comemorativas, que tem bastante requisito aí de comida mesmo, né? Fartura de comemorações. Então, somando com o sedentarismo, acho que piora bastante e, sim, a meu critério, os que têm mais idade, principalmente. Com certeza. Com certeza. A gente está, às vezes, preocupado com todos os detalhes da viagem, das festas e se esquece da coluna e do cuidado também daqueles mais frágeis. Doutora, estou sentada aqui na minha praia, Dadá caprichou aqui na praia, trouxe até a areia de Santos. Obrigada, viu, Andrícia, pela areia maravilhosa aqui. Estou sentada nessa cadeirinha, sentei sem muita dificuldade, mas o meu salto me fez ter que baixar um pouquinho mais. Minha perna não está mais naquele ângulo, talvez confortável para a coluna. Ficar muito tempo nessa posição, em cadeiras baixas. E eu estou aqui com uma cadeira de praia confortável, mas podia ser uma banqueta, podia ser um banquinho. Pode prejudicar a coluna, doutora? Pode, pelo fato de, vamos dizer assim, né, a postura não estar para o corpo adequada, o joelho está um pouquinho acima ali da linha do quadril, você está de salto, a cadeira é um pouco baixa, tem que ver o encosto, como é que está essa posição da coluna, se ela está muito fletida, se ela está muito para trás, estendida. Se você não está se posicionando, sentando exatamente com o quadril, sentando de modo que a gente chama de sentar com a lombar, né? Ok, sentar mais assim, né? Mais largada na cadeira. Neutra. Isso, uma posição mais neutra, 90 graus, falando assim. Mas ninguém senta assim nas férias, né, doutora? Ninguém senta assim certinho nas férias. Mal durante o ano, né, gente? Que dirá nas férias. Olha, já estou acabando com meus equipamentos aqui de praia.
Doutora, quero saber o seguinte, a gente não fica só sentado na cadeira, às vezes a gente deita na areia, a gente fica tomando sol de bruço ali, de barriga para cima, e isso também pode prejudicar. Tem gente que trava a coluna com uma bobeira dessas. Sim, sim. A importância dos exercícios, da atividade física, é estabilizar a coluna, porque o corpo trabalha por completo. E visando o corpo desde os pés à cabeça. O exercício ele é muito importante para se ter uma boa estabilidade da coluna, mobilidade, um bom alongamento. E assim, evitar que essas situações de quando você apresenta uma nova postura, que você está ali fixada muito tempo em determinada posição e precisa mudar, o corpo não venha a reclamar, né? Venha apresentar dor e desconforto. Agora que você falou, doutora, a gente às vezes também dá uma bobeira pegando equipamentos pesados do jeito errado. Às vezes uma torção, às vezes um braço que vira, às vezes carregar o equipamento pesado do jeito errado, usando a coluna aqui como apoio. Fala pra gente um pouquinho sobre isso, doutora. Qual é o jeito certo de agachar e pegar esse cooler pesado? Primeiro, tem que pensar que se você trouxer o peso com a coluna, ela não vai ter força, não é a articulação preparada para isso. Então, aqui eu tô descarregando todo o peso aqui na minha coluna. Estou responsabilizando a coluna por esse peso. Exato. E aí, o mais importante nessa situação seria dobrar os joelhos, trazer o quadril para trás, seria o empinar o bumbum, isso, se agachar e trazer o cooler para o mais próximo possível do seu corpo e levantar. Essa é a maneira mais econômica, energeticamente falando, e que não vai afetar, não vai impactar, não vai ter danos para a coluna, para joelho, para quadril. Legal. É uma postura segura para se pegar peso, né? Você sabe, doutora? Cuidar do peso. Você sabe que a gente tem aqui ao longo do ano vários treinos aqui no Vida e Saúde. Tânia Santos é a maior responsável por esses treinos e ao fazer esse movimento, se a gente tem uma constância, uma frequência de atividade física, mesmo que seja pouca aqui no Vida e Saúde, parece que a nossa memória ela é ativada. E aí quando você falou dobra os joelhos, empina o bumbum, eu lembrei da Tânia falando, quero esse abdômen aí como aço. E aí a gente consegue. Agora, se eu não tenho essa memória, se eu não pratiquei atividade física de nenhuma maneira ao longo do ano, eu vou fazer do jeito errado, porque meu corpo não vai buscar essa memória, que nem existe, né? Nem existe. Agora, uma outra coisa que acontece, doutora, muito comum, é a gente curtir a praia para fazer uma caminhada, uma corridinha, uma atividade física na areia. E às vezes a gente está ou descalça, sem nada no pé, ou a gente está com chinelinho e vai sair para fazer atividade física na areia, doutora. Tem risco de lesão para o joelho. Agora, tem areia que é mais grossa, tem areia que é mais fofa, tem areia que é mais compacta. Você está falando do Rio de Janeiro, que eu estou vendo que tem um sotaque bonito por aí. Não é verdade? Assim, os riscos de você andar na areia. Primeiro, você tem que pensar igual a coluna. São músculos que têm que estar preparados para tal atividade. Então, primeiro, você nunca vai para a areia para uma atividade bruta, correr, saltar. Prepare o pé, caminhe primeiro, sem chinelo de preferência, porque o chinelo provoca mais instabilidade. Se você vai num sentido de prática física ou curtir a praia até, né, fazer uma caminhada pela praia dentro dali, né, do seu lazer. Que gostoso. Tá, mas se eu quero fazer a minha corridinha, doutora, na areia, o certo é carregar o meu tênis, certo? Certo. E aí, tem um lugar melhor para fazer a corrida? É na areia fofa? Eu quero trabalhar um pouquinho mais, porque é mais pesado quando a gente corre na areia fofa, né? E aí tem aquela areia mais compacta, mais perto do mar. Porém, tem a angulação também, que pode trazer risco para a coluna, porque quando a gente vai descendo para o mar, ele dá a tendência a dar uma angulada para baixo, né? Em geral, a areia fofa, ela vai provocar mais instabilidade no pé. A areia que é mais durinha, que é aquela perto do mar,
ela é uma areia mais rígida, apesar dela estar inclinada, ela tende a estabilizar menos o pé. Vou comparar assim, né? Mas, em geral, caminhar, correr dentro da areia, né, descalço. Prepara o pé antes, dá uma caminhada antes, Legal. estabilidade antes para o pé. É até mais desestressante, doutora. Vai ser completo esse exercício, porque a gente caminha. Só esse pouquinho que eu andei foi muito gostoso. Agora, eu quero falar de uma outra coisa, doutora, que é a gente anda com rasteirinhas durante o verão. Porque a gente quer deixar o pé ventilar, elas são fáceis de calçar, são calçados realmente mais bonitinhos, a gente está cansado da bota e até do tênis, né, do verão. E aí, eu quero saber se isso também pode prejudicar a coluna, doutora. Olha, as rasteirinhas, principalmente para quem tem, a gente chama de pé plano, né, não são muito interessantes. Mas como é aquela história? O verão, você quer andar confortável, ao prazer do calor, ninguém quer andar com o pé mais fechado. Então, assim, ter cuidado com o excesso de uso de rasteirinhas. Rasteirinhas não são o melhor calçado para se levar para o dia a dia corriqueiro. Mais uma vez ou outra, um evento, uma coisa pede uma rasteirinha. Tá, então é assim, não tá proibido, mas a gente não pode ficar longos períodos. De repente, você que trabalha em pé, você que trabalha na cozinha, não dá para ficar com o pé plano assim o dia inteiro. É isso, doutora? Isso, exatamente. Causa sobrecargas no pé que não são interessantes. E vai impactar a coluna também. Quem já tem problema de coluna, por exemplo, precisa de uma elevaçãozinha na parte de trás. A gente pode ver, por exemplo, esse tênis aqui, olha. Ele tem o solado dele aqui no começo, ele é mais fino, mais baixo, e aqui no final ele tem uma elevação. Isso tem um propósito. Sim, a ideia é que o calçado proporcione para o pé uma distribuição de quando você vai caminhar, que não, por exemplo, no caso da rasteirinha, ela impacta muito em uma só região. Geralmente ou é o calcanhar ou é a ponta do pé. Tá. Mas o calçado em geral tem que proporcionar uma distribuição na hora de caminhar, uma distribuição das forças sobre o chão harmônica. O tênis é o ideal. Não tem muita regra entre o calçado mais alto à frente ou atrás, desde que esse impacto do pé sobre o chão seja harmônico. E tá na moda, né, gente? Usar tênis até com vestido. Então, olha, vamos trazer conforto, praticidade também para o nosso look. Agora, doutora, tem uma outra situação aqui que eu queria tratar agora. A gente está aqui, olha, com um exemplo de cadeira de praia, de piscina, de campo, que é aquela cadeira plástica. Ela não é tão baixa quanto a cadeira de praia. Mesmo com salto, eu consigo ficar aqui num ângulo legal. Tem um encosto legal também, porém, ela pode trazer desconforto para quem está, por exemplo, acima do peso. Sim. A cadeira de plástico, ela não tem uma resistência tão boa quanto, por exemplo, uma de madeira, uma de ferro. Então, tem que se ter o cuidado com a carga que se impõe a ela, né? A pessoa, qual é o peso dessa pessoa que ela está sustentando ali. Aliás, é uma cadeira nova, é uma cadeira que o plástico já cedeu, que o plástico ressecado. Está ressecado. Tem que ter atenção também com o risco de queda da cadeira e para não promover mais um problema ou um novo problema para essa coluna, né? A queda é muito importante se pensar em sentar numa cadeira, além da postura, que seja adequada, confortável e segura, sobretudo, para a coluna. Tá. Agora o dia acabou, a gente vai recolher aqui todas as nossas coisas de praia. Parece que falta braço, falta mão para recolher toda a tralha. A gente vai dobrando a cadeira, é o guarda-sol e a gente pode também ter sobrecarga nessa questão, né, doutora? A gente precisa cuidar também com isso. É melhor fazer 2 ou 3 viagens. Nunca carregar além do que consegue, vou fazer uma viagem só e levar tudo de uma vez. Não é legal, porque isso sobrecarrega a coluna e é nesse momento que você quer fazer uma viagem que a coluna dá um mau jeito e você não consegue dar a viagem que queria fechar aí com seus objetos, cadeiras, o agachar ali, pegar e travar, pegar seu chinelo que está na areia. Então é muito importante respeitar
o que o seu corpo aguenta dentro da estrutura ergonômica, sem descompensar a coluna. Depois vai passar boa parte do próximo ano ali, depois cuidando dessa coluna que foi machucada. Vamos trazer interação para nossa tela aqui nesse momento. Quem está falando com a gente é a Cida. Sinto dores no pescoço e nas costas, principalmente com o calor. O que fazer? Olha que pergunta interessante, doutora. A primeira coisa importante é investigar a causa dessa dor. Porque nem toda dor, por exemplo, é uma hérnia, nem toda dor é exatamente só coluna, pode ser um quesito muscular também. Qual é a atividade dela? O que ela faz? Ela sobrecarrega esse pescoço, esses ombros? Ela trabalha muito tempo sentada? O psicológico dela interfere bastante, sim, a resposta do corpo mediante ao estresse, ao emocional. Tensiona aqui essa região de trapézio. É muito importante investigar a causa para depois dar seguido o tratamento e o diagnóstico mais correto, preciso para a situação dela. Tá. Doutora Jéssica está nos ajudando hoje a entender alguns hábitos que a gente tem no verão que podem impactar na nossa coluna. Chegou mais uma interação aqui, doutora, que eu acho que tem a ver com o que a gente precisa falar, que a Michele está dizendo que ela tem um desgaste na coluna e sente muita dor. Se eu começar exercícios com a coluna assim, as dores vão diminuir ou aumentar? Obrigada, Michele, pela sua participação aqui. E eu quero saber da doutora Jéssica, qual seria a atividade física mais indicada para esse caso aí? Está representando um monte de gente aqui assistindo Vida e Saúde hoje, doutora. Então, o exercício é muito importante, sim. Claro que, sobretudo, começando moderado, fortalecendo a musculatura. Ela falou, se não me engano, da lombar. Geralmente a lombar, pelo menos, que é acometida, a principal acometida sobre hérnias, né? Os desgastes ali de disco. Fazer exercícios em posições que não provoquem dor para a coluna. O corpo mesmo do paciente vai te dizer. Fortalecer a musculatura estabilizadora, o core. E, sobretudo, assim, fora um pouco dos exercícios, beber água, porque um disco precisa ser hidratado. Olha aí. Então, a bebida, a ingesta de água é muito importante para não deixar essa progressão do disco desidratar mais e mais e mais. Mas atividade física, então, seria interessante desde que bem orientada? Bem orientada, estabilizadores ali, a gente fala que é o core, né, que é o abdômen, a coluna, os paravertebrais aqui. E exercício sim, mas desde que seja bem orientado, sem cargas, sem excessos de cargas, sem abusos ali nos movimentos e amplitudes que a coluna do paciente, ele mesmo vai dizer, não, aqui já está me incomodando, respeitar esse limite, é muito importante. Michele, tem jeito, menina, tem jeito. Hoje, Tânia Santos traz mais um treino de alongamento aqui que você pode tentar fazer. A doutora Jéssica fala aqui muito de respeitar o limite do corpo. Um alongamento para mim é diferente de um alongamento para você, né, doutora Jéssica? Claro, quem é sedentário tem um alongamento mais limitado. Quem é, por exemplo, uma atleta, uma ginasta olímpica, ela tem um alongamento... uma extensão muito maior. Bastante amplo, né? Então tem que respeitar o movimento que o corpo disser, começou a doer, dali para frente volta, dali para trás e vai trabalhando dessa maneira. E devagar você vai conseguindo a mobilidade, o fortalecimento, essa estabilização e gradualmente essa dor vai desaparecer com a estabilização e o fortalecimento adequado, e a hidratação também é muito importante. Legal, tá dado o recado aqui da doutora Jéssica, ela que é fisioterapeuta, ela que atende lá na clínica Daniele Bittencourt, ela que ajuda a colocar conteúdos ali de saúde para você, vale a pena você acessar no Instagram, @clínica Daniele Bittencourt. E, doutora, obrigada pelas considerações hoje aqui, por explicar para a gente alguns cuidados que são fáceis de ser adotados, a gente só precisa perceber. E você fez, assim, um ótimo trabalho aqui nos ajudando a entender que são pequenos detalhes que podem fazer a grande diferença. Muito obrigada, foi um prazer.
Prazer foi meu e a gente se encontra então nas redes sociais. Eu espero que você aí de casa aproveite a chance de conferir esse conteúdo e a gente pausa para o intervalo agora, mas na volta tem treino. Tânia Santos está por aqui, tem alongamento, dá até para fazer descalço. Bota aquela sua meinha e participa com a gente. Em seguida, você aprende uma delícia de sanduíche de milho. Gente, já provei um pedacinho e posso garantir, está delicioso. Olha aí a receita para você levar nessa sua viagem ou nesse seu passeio pela praia. Volto já.